É bem comum aquele desejo de que o dia tivesse mais do que 24 horas. Não importa quantas horas a mais, mas se a gente tivesse 1 hora a mais, 2 horas a mais por dia, a gente ficaria muito feliz, né? O que acontece é que o problema não é a quantidade de horas, não é a produtividade, não é a quantidade de coisas que a gente conseguiu fazer. Eu vou te falar qual que é o problema principal. Eu sou Tomás Way e hoje eu quero conversar com você sobre o significado que existe por trás. Aliás, a falta dele. Quando a gente termina o dia com a sensação de que fez muita coisa, mas nada daquilo realmente nos abasteceu. Nada daquilo realmente nos preencheu verdadeiramente. O que eu quero falar hoje com você não tem exatamente relação direta com o significado ou propósito, não é bem esse o propósito do vídeo. Mas é sim mostrar para você que existem dois mundos, um mundo interior, um mundo interno nosso e um mundo externo. E que a relação desses dois mundos vai determinar a qualidade de vida e se você vai terminar o dia com essa sensação de vazio ou não. Então o que eu espero com esse vídeo é que você tenha uma consciência maior de como é que funciona, como é que você funciona internamente e como que acontece essa relação desses dois mundos. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Nos tempos mais modernos, a gente desenvolveu um novo costume, que é o costume de acordar e olhar o celular. Olhar se tem mensagem no celular é uma das primeiras coisas. Até porque às vezes você já colocou alarme para acordar no celular, aí já pega, já olha lá para ver o que aconteceu. Entre o momento em que você foi dormir e o momento em que você acordou, o que aconteceu no mundo, nas suas relações, nas mensagens que chegaram, né? Daí para frente, você vai receber estímulo até o momento em que você vai voltar para a cama. Então você vai, às vezes alguns vão ter o costume de ver noticiário de manhã, rádio, às vezes televisão. Quando você estiver a caminho do seu trabalho, você já vai se nutrir de um monte de informações. Enfim, quando você perceber, você já está naquela loucura do dia, com um excesso de informações, sejam elas úteis ou não, sejam elas relacionadas com o dia que você vai viver ou não, não importa. Aqui o tema é estímulo do começo ao fim, do momento em que você abre o olho até o momento em que você vai fechar o olho de novo para dormir no final do dia. Eu nunca tive esse costume exato, mas tem muitas pessoas que têm o costume de chegar em casa, às vezes a casa está muito silenciosa, então deixar a televisão ligada para se sentir melhor. Para algumas pessoas isso dá uma sensação de conforto, de alguma maneira, de casa preenchida, enfim. Mas a verdade é que estar produtivo e estar muito ocupado virou praticamente um sinônimo nesse mundo moderno. Se você não estiver muito ocupado, é bom que você pareça estar muito ocupado. Já diria algum consultor corporativo que vai chegar e vai dar aquela valorizada. Já pensou seu colega lá? Já puxou assunto com ele? Você puxa, e aí, como é que tá? Nossa, só correria, né? Aí o outro diz, não, ixi, eu também aqui tô, nossa, nem os meus e-mails, tô com 600 mensagens ali na minha caixa de entrada de mensagem. Não, nem fala. E o WhatsApp? Tá? É uma conversa para ver quem é que está mais ocupado, não necessariamente produtivo. E nem acho que acessar produtividade já resolveria o que nós estamos tratando nesse vídeo, porque o problema aqui não é produtividade. O problema aqui é o excesso de estímulos. A gente não sabe mais o que é estar num ambiente em que a gente não tem um monte de estímulos à nossa volta. Como seria a sua vida se o seu celular não ficasse apitando toda hora? Percebe que não é só com WhatsApp. Você tem, provavelmente, um monte de notificações no seu celular. Você tem notificação de e-mail, você tem notificação de WhatsApp, você tem notificação de postagens de rede social, de YouTube. Tem um monte de notificações chegando no seu celular. Você já parou para avaliar o quanto que essa quantidade de notificações chegando atrapalha a sua vida? E mais que isso, em que sentido atrapalha? É só na sobrecarga? É só no excesso de informações? Na verdade, atrapalha porque nos leva para um estado emocional, inclusive de ansiedade, de angústia, de ver um monte de 30 notificações lá e você passa para olhar para ver se tem alguma coisa ali muito importante que você está perdendo. Já faz um tempo que eu tirei várias notificações do meu celular, mas vez ou outra eu reativava uma ou reativava algumas em específico e eu
recentemente fiz um teste mais radical. Eu praticamente tirei todas as notificações. Meu celular agora tem pouquíssima notificação. E isso é muito curioso, porque te leva para um outro lugar. Te leva para perceber de novo os estímulos do mundo real. Porque o mundo real é esse. Você sai na rua, aí você escuta um barulho, pode ser de um carro que está passando, escuta um passarinho, você escuta... Essas notificações, esses estímulos, são estímulos que estão numa dose natural. O estímulo que a gente tem, especialmente no celular, mas não só sobre ele, é sobre uma cultura, veja, aqui eu não estou falando sobre o celular especificamente, estou falando de uma cultura em que a gente está inserido. Como analogia, é como se você estivesse numa festa com muita música, muito estímulo, luzes, música alta, um monte de estímulos diversos, comidas, bebidas e tal. E aí você participa daquela festa, mas não interage com ninguém. Imagina que você só esteve lá, você absorveu todos aqueles estímulos, chegou em casa e fala, nossa, eu estive na festa, mas parece que eu não estive na festa ao mesmo tempo. E de fato você não esteve, você foi só super estimulado, mas você não desfrutou da festa e não desfrutou inclusive dos relacionamentos daquela festa. A vida é um encontro de dois mundos. Eu tenho o meu mundo interior, extremamente complexo, extremamente rico, cheio de significado, cheio de experiências, cheio de muita coisa. E a gente tem o mundo externo, que também é bem movimentado. A vida é a conexão desses dois mundos, é a relação, é a forma como eles interagem, a forma como eles se conectam. Grande parte de nós está mais acostumado a ser acionado de fora para dentro o tempo todo. Porque a gente vai ser acionado de fora para dentro e de dentro para fora, mas isso tem que estar equilibrado. Se eu só recebo o estímulo externo, eu estou o tempo todo absorvendo, como uma esponja, estou absorvendo todo o estímulo que eu estou recebendo e estou sobrecarregado com isso. Talvez a melhor palavra aqui não fosse nem o sobrecarregado, fosse o viciado. Eu fico viciado em receber o estímulo externo. Então eu consumo muita informação, faço muito curso, leio muita coisa, recebo muito conteúdo, mas não acesso sabedoria em momento algum. Eu me conecto, me relaciono com muita gente. É muito feed, é muita interação, é muita conversa superficial, mas eu não desenvolvo conexão com ninguém, ou com pouquíssimas pessoas. Eu me envolvo com uma série de atividades, agenda completa, acaba uma, já começa a outra, tudo empilhado, tudo um sobre o outro, só que eu não vivo experiências. A pessoa te pergunta, e aí, como foi o final de semana? Normal. O que você fez? Nada. As atividades não são transformadas em experiência, elas são só um cumprimento, uma gincana de atividades. Tem a corrida com o ovo na colher, depois tem a troca de bastão, depois tem... e eu estou fazendo uma gincana o tempo todo, mas a experiência mesmo eu não estou processando, eu não estou vivendo isso. E tudo aquilo que a gente vai recebendo vai virando um entulho, um monte de penduricalho. Então tem decisão que eu não refleti direito, não consegui acabar de tomar. Tem coisa que eu anotei para depois eu revisar, um aprendizado, algum insight que eu tive, mas eu não vou parar para refletir naquele insight, porque eu já vou estar recebendo novas informações, novos insights. Eu fico com um monte de tralha mesmo. Um monte de coisa dentro de mim que não vai ter tempo de ser processada, que vai ocupar espaço e não vai me levar a lugar algum. Como eu não tenho tempo para processar o que está dentro de mim, eu passo a viver do processamento externo. Eu passo a depender muito da escolha dos outros, da opinião dos outros, do que todo mundo está fazendo. Então eu vou fazer, porque não vai dar tempo de eu parar para analisar o que eu vou fazer. Então eu já vou fazer, tá todo mundo fazendo? É assim? Eu vou fazer isso aí também. Não importa se tá contra os meus valores interiores, não importa se tá desconectado do meu mundo interior, eu vou fazer. E além dessa sensação de frustração do final do dia, de estar cheio de vazios, esse excesso de estímulos cria dentro da gente uma coisa muito interessante, que é um desejo muito grande, uma fome por significado. A gente está tão abastecido de tanta poluição, de tanta coisa, que sobra uma coisa dentro da gente que fala, mas nada disso me trouxe significado. Fica esse espaço vazio. E o que acontece na sua vida quando você toma consciência desses dois mundos e quando você passa a se lembrar desse mundo interior? Valores, experiências, memórias, intuição. Por exemplo,
Processos criativos têm a ver com esse abrir espaço. Mas não é um espaço vazio, é um espaço para o essencial existir. Provavelmente você já teve aquele momento que você tá tomando banho e aí você tem uma ideia. Para mim isso funciona muito. Tô lá tranquilo, tô relaxado. Por quê? Porque tem um espaço vazio, não tô consumindo nada. Se eu estivesse ouvindo a notícia, um noticiário, se eu tivesse colocado um vídeo para tocar ali, eu já não teria acessado aquela ideia, aquele insight. E talvez valha a pena você pensar em desenvolver uma necessidade do silêncio. E aqui eu não estou falando do silêncio, meditação, não é disso. Ontem, por exemplo, eu tinha saído, fui resolver alguma coisa, e eu normalmente escuto música. Música faz parte do meu dia a dia. Quando eu posso, eu acabo colocando alguma para tocar, das que eu gosto. E foi engraçado, porque eu estava provavelmente refletindo de alguma coisa, que eu não me lembro agora, e eu falei, nossa, o que eu mais preciso agora é a não música. Não é que eu preciso do silêncio pelo silêncio em si, mas é porque fazia sentido para aquele momento. Não é algo tão comum, como eu disse, eu ouço bastante música. Mas já imaginou você ter uma percepção do seu mundo interior num tanto que você começa a ver como é essa relação desses dois mundos? Algumas pessoas vão dar o nome de tédio, mas ficar sem fazer nada é dar a oportunidade do seu mundo interior conversar com você. Dizendo de outra maneira, a pausa é uma espécie de reencontro. Então lembra, antes eu recebia um monte de estímulo externo, não tinha tempo para processar isso, ou quando tinha, eu processava aquele lixo todo, aquela tralha toda, ou o que era bom, o que era ruim, e a partir disso eu reagi e levo de volta para o mundo exterior. Só que tem um processo que começa dentro. Não é só de fora para dentro, é de dentro para fora também. Eu posso viver a partir das minhas experiências, de tudo que já me aconteceu. Eu posso processar aquela informação, aqueles sentimentos, aquelas emoções e a partir disso atuar no mundo. Sabe aquela coisa que acontece com criança, especialmente um bebê, né? Que você dá muito estímulo e ele não reage nada. Ele não sabe reagir. Mesmo que ele esteja feliz, ele ainda nem aprendeu a sorrir. E aí a gente fica fazendo um monte de coisa para pegar uma reação. A gente quer ter aquela interação. Naquela fase de vida, o bebê ainda não interage, não dominou isso ainda. Agora, o propósito da vida está na interação, na relação. Então, se eu só recebo o estímulo do mundo, eu sou um bebê no universo. Eu sou um bebê que só recebe. Eu não estou contribuindo com o mundo. Tem o lado do propósito? Tem. Mas tem o lado de conexão com o mundo. O mundo é isso. É uma interação saudável de um mundo para o outro e do outro para um. É uma dança. Um momento em que eu recebo no mundo e um momento em que eu contribuo a partir do meu mundo com o mundo exterior. Esta dança dinâmica, ela faz sentido. E a vida saudável está aí. Se com os mundos fica esquisito, pensa num relacionamento. Um relacionamento de um casal, conjugal, em que um só dá para o outro, só um aqui, e o oposto não acontece. Está desequilibrado, não vai dar certo. Com o mundo tem essa dança também, é como se fosse um casamento da nossa vida, com as vidas ao redor. Então, esse equilíbrio, essa dança, é uma forma de eu estar inserido, de eu fazer parte de um processo maior, de um acontecimento maior, da humanidade, de tudo que está acontecendo. Eu estou conectado com tudo. Só que para isso, eu preciso ter o meu momento de olhar para o meu mundo interior. Ter o momento de processar tudo aquilo que me aconteceu, tudo aquilo que eu pensei e a partir daquilo produzir sabedoria, produzir conexão, produzir experiências, contribuir com a vida de outras pessoas. Talvez uma das melhores perguntas é deixar a pergunta, por que eu me sinto vazio no final do dia? E passar a se perguntar, o que eu preciso fazer de diferente para não ficar me preenchendo de vazios? E uma vez que eu equilibro esses dois mundos, externo e interno, pode ser que eu chegue à conclusão de que mesmo nesse equilíbrio, a minha vida tá chata ainda. Ainda assim, eu não consegui encontrar um jeito da minha vida ficar minimamente interessante. E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse vídeo aqui, sobre a minha vida está chata. E você vai entender uma maneira de se relacionar com a vida, de maneira que ela faça sentido e que ela se pareça de fato com vida. A gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.